meninas, tudo bem? Meninos, meninas, beleza, beleza, beleza? O professor Martin voltando aqui com as nossas aulinhas. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre moda, média e mediana. Sobre moda, média e mediana. Aqui a gente já está entrando no campo da matemática, que é o que a gente chama de estatística, tá? A gente tem algumas medidas que servem para a gente tomar de referência o que está acontecendo dentro de um grupo. E essas daqui são as coisinhas que a gente usa para a gente ter mais ou menos uma noção de como as coisas estão se comportando. No mais técnico, eles dizem que isso aqui são as medidas de tendência centrais, mas deixa isso para lá. O importante é que a gente saiba o quê? Que a gente, como que a gente vai conseguir trabalhar com essas coisas principalmente. Com a tal da moda, com a tal da média e com a tal da mediana. Elas vão dizer qual que vai ser o comportamento de, de, de algumas avaliações. Como assim? Como assim? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar a traduzir o que o professor está querendo dizer com isso. Aqui a gente muda a canetinha, vamos para cá. É alguma coisa assim, ó. Vamos pensar assim. A gente tem ao longo de uma semana algumas temperaturas, tá bom? Olha lá. Aí aqui em São Paulo, primeiro dia, o termômetro geral da cidade marcou 5 graus Celsius. Aí no segundo dia foi para 20 graus Celsius. Aí no terceiro, tá, digamos que aqui seja segunda. Segunda, terça, quarta. Deixa eu pensar. Olha o pause. Pronto, com todos os dias escritos aí. Aí na segunda a gente tinha 5 graus, na terça 20 graus, na quarta 4 graus, na quinta 10 graus Celsius. Aí na sexta-feira esquentou um pouquinho, foi para 35 graus, sábado 2 graus e no domingo 5 graus Celsius. Ok, só. E aí? Aí alguém pode falar, mas não tem como a gente falar um número só que represente um pouquinho do que aconteceu na semana toda? E é isso que a nossa moda, a nossa média, a nossa mediana vem fazer. Eles vêm buscar olhar para essa coisa toda e tentar centralizar, tentar juntar numa coisa só para você ter um número que vai representar qual que foi a temperatura, pegando assim o consenso da semana, tá bom? É meio que ela vai fazer, é um número para representar todos esses daqui da semana inteira. O que a gente mais vai ver por aí é a tal da média. É a tal da média. É aquilo que a gente geralmente mais usa, né? Inclusive, quando a gente vai fazer a nota dos alunos, a gente pega uma avaliação, duas avaliações, três avaliações e faz a média das notas. A gente trabalha com isso quando a gente fala da média. A gente vai pegar um número que vai representar qual que é o comportamento de um grupo, certo? Mas nesse caso aqui da temperatura, a gente pode pensar, uai, foi para 5, depois foi para 20, depois foi para 4, 10, 35, 2, 5. Tem algum número que consegue representar tudo isso? Tem alguns números. Uma das coisas que para mim é mais fácil, que é o conceito mais fácil para a gente decorar, é o conceito em cima da moda. O que é moda? Na moda a gente vai pegar aquele que mais se repete, ou aqueles que mais se repetem. Nesse caso, quem que mais se repetiu quando a gente falou aqui dessas temperaturas na semana? Olha lá, na segunda foi 5 graus e no domingo foi 5 graus também. Então, se a gente for traçar a nossa moda, a nossa moda, a gente pode dizer que a temperatura que mais apareceu foi, foi o tal dos 5 graus, certo? Que é o que mais se repetiu. Deixa eu apagar. Ok, apagado tem outra coisa. E aí sim, assim como eu falei, aquela que a gente mais utiliza no cotidiano,
que mais vocês vão ouvir falar por aí, que é a tal da média. A tal da média. O que a média ela faz pra gente? Ela vai juntar todos esses dados e traçar um ponto central. Um ponto central entre eles. Ah, é? É. Olha lá, como é que a gente faria nesse caso? Nesse caso, para eu achar qual foi a média dessa semana em que a temperatura subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, foi toda louca, a gente faz assim, ó, a gente soma todos os valores. 5, 20, 4, 10, 35, 2 e 5, certo? Esqueci alguém? 5, 20, 4, 10, 35, 2 e 5. Uhum. Depois que a gente faz isso, a gente tem que pensar em quantas foram as medições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é não? 7 medições, ok. Uou, se temos 7 medições, o que a gente faz? A gente passa um risco aqui, que é o risco da fração, e divide por 7, porque foram 7 medições. Foi? Foi? Foi, né? Ah, tranquilinho. Fala que não. Tranquilinho. Agora, o que a gente faz? A gente faz efetivamente essa soma e divide por 7. Tá bom? A gente faz essa soma e divide por 7. Uou! Fazendo a conta rapidinho, vai dar 81 dividido por 7, ou 81 sétimos. E fazendo essa conta, 81 sétimos, vamos lá, 81 sétimos. Mas, professor, eu não posso fazer na calculadora? Gente, eu sempre aconselho que vocês tentem fazer na mão, porque a matemática é uma malhação, né? Quanto mais você faz, mais facilidade você vai ter, certo? Inclusive, a matemática mental, ela depende do nosso treino, né? Nosso treino mental. Todas as suas habilidades matemáticas elas vão ser melhoradas conforme você treinar, conforme você praticar. Então, tenta fazer assim, depois confere na calculadora, mas tenta fazer sempre assim na mão, tá? 1 vezes 7, deu 7 aqui, morreu 1 ali, ali baixou 1, agora eu coloco 1 de novo, aí 7 para 11 vai dar 4, aqui vai dar 4, 4 não dá, coloco a vírgula, coloco um zero, e eu com isso, aqui eu vou colocar um 5, 5 vai dar 35, aqui deu 5, e assim segue a vida. Aí você precisaria continuar essa divisão, mas eu não quero porque eu tenho mais o que fazer. Então você coloca lá 11,5. 11,5 aproximado. Então nossa média aproximada para essa semana da temperatura foi 11,5 graus Celsius. A gente já consegue dizer para as pessoas mais ou menos como é que se comportou esse dia. Como é que se comportou essa semana? A gente pega e mistura tudo e tem um número que vai ficar estampado dizendo para a gente qual que foi o comportamento da semana. Apesar da temperatura ter subido lá para 35, depois ter descido para o mínimo que é 2 graus, você consegue falar ah, qual que é qual que é a medida para a gente, depois de uma pequena análise que a gente faz, tá? A gente consegue dizer qual que é o ponto, digamos assim, ponto central, tá bom? E essa daí vai ser a nossa média. Tudo bem? Você juntando todos os dados, você tentando equilibrá-los, você vai ter essa tal dessa média. Tudo bem? É mais ou menos nesse sentido que a gente consegue dizer o que é a média. E faltou falar de mais um carinha. Já falamos da moda, falamos agora da tal da média, faltou falar desse carinha aqui, ó. Ou melhor, dessa menina aqui que é a tal da mediana. Chama a mediana. Para chamar a mediana e trabalhar com ela, a gente precisa colocar todos os dados em ordem. Como assim, senhor? Em ordem. A gente precisa saber qual que é a menor temperatura até a maior. Então a gente começa com o quê? A gente começa com os 2 graus. 2 graus. Depois, 5 graus. Opa, apareceu duas vezes. Então coloca lá 2 vezes 5 graus. Certo? Isso aqui até o final. Olha o pause. Bora comigo para ver se não esqueci nada. Colocando aqui tudo
tudo bonitinho, na ordem em que a temperatura vai crescendo, a gente tem o quê? 2, a gente tem o 4, a gente tem o 5, a gente tem o 5, 10, 20 e 35, certo? A gente tem quantas medições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 medições. Então, a nossa mediana vai ser o ponto no meio. Vai ser o ponto no meio, tá bom? Essa daqui vai ser a nossa mediana. Então, a gente vai dizer simples assim. Simples assim, que a nossa mediana será 5 graus Celsius. Então, a nossa mediana é igual a 5 graus Celsius. Foi? Imagino que foi. Ah, professor, mas e se eu tivesse uma coisa diferente? Vamos pensar no caso da gente não ter as 7 temperaturas, a gente ter 6 temperaturas, tá? A gente ter 6 temperaturas. O que aconteceria? Se a gente tivesse 6 temperaturas, olha lá comigo. Se eu estivesse fazendo essa coisa só com 6 temperaturas, assim como a gente fez na primeira, a gente primeiro precisa ordenar as temperaturas, ordenar os números, se fosse um outro caso, ordene isso aqui, tá bom? E aí a gente precisaria tirar a média, lembra que eu acabei de falar de média lá em cima? Desses dois meninos aqui, ó, os dois no meio. Como eles são iguais, você vai fazer, como eles são iguais, vai dar ele mesmo. Mas o que seria a média? Seria 5 mais 5 dividido por 2. Isso aqui vai dar 10 dividido por 2, 5, que é ele mesmo, tá bom? Então, o esquema da mediana é coloca as coisas em ordem e pega o do meio. Ah, professor, mas não tem um do meio. Então, você pega os dois que são do meio e tira a média entre eles. Uhum. Pega os dois do meio e faz isso aqui. Um mais o outro e divide por 2. A média é isso, você somar e dividir pelo número de coisas que você tá. Nesse caso, não estou pegando dois elementos, então por isso eu divido por 2. Lá em cima, eu fiz a média, mas eu fiz a média de quantos? 7 bichinhos, não foi? 7 temperaturas? Portanto, eu divido por 7. E a nossa moda é simplesmente pegar o que mais se repete. Para esse caso específico, é os 5 graus. Foi? Então, beijos e abraços. Até a próxima.